E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo pro canal. Dessa vez trazendo de volta o quadro que analisa os jogos que estão com mais propaganda circulando. Lembrando que a ideia é sempre que eu perco meu tempo para você não precisar perder o teu. E vamos analisar e resumir hoje o game Destiny Mirror Gemini. Um idol que acabou de ser lançado na Play Store e que já tem ad em tudo que é canto. Mas será que é bom? Vamos descobrir. Então nesse vídeo eu vou mostrar o gameplay, os tipos de personagem, os modos de jogo, o sistema de gacha e muito mais. Mas antes disso, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Valeu mesmo aí todo mundo que já tá inscrito e tá sempre aí curtindo e compartilhando. Vocês são demais, tamo junto. Agora bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. Beleza galera, a interface de entrada é bem simples, sem animações ou músicas grandiosas, geralmente não sendo um bom sinal, embora já tenha havido exceções. Então esperamos que essa seja uma delas. Clicando para começar, aparecem textos contando a história, mas sem narração, o que é outro mau sinal, e segue para diálogos entre os personagens sem voice acting, ou seja, sem dublagem. Os personagens mesmo em si são só imagens, sem movimento. Digamos que assim, de cara tá tudo abaixo da média. Mas vamos ver o gameplay para ver se compensa tudo isso. Logo chegamos na primeira batalha com pontos positivos e uns bem negativos. O ponto mais positivo eu diria que seriam os ults, que estão bonitos, apesar de não terem assim cutscenes, só a animação do jogo mesmo. E o ponto mais negativo, que parece até ser um bug na verdade, é a mixagem de som, sem vozes dos personagens na maioria do tempo, ou mesmo sem o impacto do som dos golpes. E isso é o mais esquisito de tudo. Será que é um bug que eles vão consertar ou não vai ter mesmo? Muito esquisito, cara. Desde sempre teve som de impacto. Se não for um bug, parece que a intro então não nos enganou, afinal. Mas enfim, o tutorial segue para primeira invocação, que dá um personagem SSR, que é muito bom. Mostra como upar os personagens, colocar equipamento e tudo mais para poder seguir com as próximas fases do modo história. Também mostra o sistema de artefatos místicos, interessante, uma espécie de auxílio que o agente vai dar para o time. Bacana, melhor mecânicazinha até agora. Além da mecânica de avançar os personagens, desbloqueando assim uma skill nova em um sistema de ranking de conta, que é tipo um caminho do herói, com tarefas específicas para cumprir a cada nível, que quando concluídas então, desbloqueiam recompensas e evoluem o título da conta, começando em assistente 1, passando para assistente 2, 3, beginner e por aí vai, até Marvel e Apocalipse, que são os mais top. Eu sempre gostei desse sistema desde o Guardians of Clodia. Eu acho bem viciante isso daí, é uma boa adição para o jogo. Aí depois do tutorial, quando a gente enfim é solto para percorrer o mundo, é só sair clicando em tudo que tem bolinha vermelha, como de praxe. E galera, tem muita coisa. Isso eu achei bem divertido. Os devs dão muitos diamantes, muitos mesmo. A promessa é de 1 milhão de diamantes. E logando ao longo do mês, são mais de 1000 summons. Além de personagens 5 estrelas para todos os lados, todos os gostos, só por jogar o jogo também. E além disso, tem diversos itens gratuitos, incluindo level de VIP. Sem gastar nada, já dá até para subir o nível para level 8. Ah, e tem também um carnaval de 7 dias, em que você tem tarefas diárias para concluir e muitas recompensas, inclusive, de novo, personagens 5 estrelas, que aqui no game eles chamam de Extreme Rare, entre outras coisas. Tem também a recompensa de login diário e por tempo de permanência no jogo. Nesse quesito,
não tenho o que reclamar, pelo contrário, os devs mandaram muito bem. O jogo ainda conta com o meu sistema favorito, que é o sistema de galeria, que funciona como um álbum de figurinhas, para a gente colecionar os heróis, além de poder ver os que estão faltando, e também depois colocar na lista de desejos do gacha, inclusive, para ir completando. O que dá, além de diamantes extras, também mais opções de times e estratégias. Isso é sempre muito divertido. Inclusive, esse game também tem ranking de colecionador. Isso eu achei bem legal, bem bolado. Dá para disputar até quanto você tem de completo o seu álbum com seus amiguinhos ou outros players do server. Sem dúvida é um diferencial. Também tem sistema de guilda, com boss de guilda, upgrade de skills e mais uma pancada de coisa que precisa ir desbloqueando com o tempo, mas já dá para ver que tem bastante coisa para fazer. Então é um sistema de guilda padrão, mas com muita coisa. Interessante. Tem também o sistema de afinidade ou favoridade, como alguns gostam de traduzir, embora nem sei se essa palavra existe, mas não nos detamos. É um sistema que permite melhorar nossa relação com os personagens do jogo, que a gente já pegou, dando comida para eles, por exemplo, conversando ou até jogando uns jogos como de perguntas e respostas de conhecimentos gerais do jogo. Isso tudo aumenta nossa afinidade com esse personagem. Tem sistema de roda da fortuna, em que a gente vai coletando uma espécie de pedra que serve como ticket para rodar a roda e pegar recompensas aleatórias dentro das que estão dispostas, sendo que você pode refrescar também, atualizar para vir novas. É bem padrão. Isso só para dizer alguns dos sistemas do jogo, não dá para cobrir todos, né? Não é a ideia, pelo menos, mas deu para ter uma ideia, mas imagino que já deu para entender que tem bastante conteúdo, bastante sistema, bastante mecânica. É sem dúvida, de novo, um ponto alto do jogo. Além dos sistemas em si, mecânicas, o jogo também tem vários modos de jogo, além do modo história que eu já mostrei. Por exemplo, tem um modo de despacho de personagens, que a gente manda eles em missões e depois de um tempo eles voltam com recompensas, sendo que as missões, quanto mais raras, mais recompensas, só que precisam de mais personagens também. Padrão, né? Despacho padrão. Tem o modo Dungeon, né? A Dungeon diária, para farmar os materiais do jogo, além de Gold, XP, e eu não me surpreenderia se mais para frente até Diamante. E por fim, o modo Arena, um dos modos PVP do jogo. Um dos modos, tem mais de um, são vários, onde você pode colocar seu time à prova contra outros players. Dá tudo mais sentido, como eu sempre digo, né? Agora, voltando a falar dos personagens, que a gente já viu alguns enquanto eu estava falando sobre o modo Galeria, eles são divididos em raridade, como eu já mencionei, sendo os mais raros míticos, já que o jogo tem dois tipos de personagens 5 estrelas, lendários e místicos. Também divididos por raça, celestiais, demônios, humanos, bestas, mechas e espectros. E por classe, magos, rangers, tanques, suportes, assim vai. Sendo que os míticos podem despertar suas armas exclusivas, que é uma mecânica exclusiva para esse tipo de personagem. Muito legal. Com relação ao design, eles são todos bonitos, com características únicas, embora não tenha interação com toque nem nada disso. Também você não pode virar ou ver eles de uma outra maneira, mais de perto, por exemplo. Mas no fundo, a interface em si é bem básica, sem muitas opções para interagir com esses personagens ou fazer qualquer coisa. Mas os personagens são ok, bonitos, mas por causa desses problemas de interface, sem muita interação, não dá para você ver no detalhe. Uma pena. Por outro lado, o legal é que são muitos personagens, dá realmente para você se divertir colecionando, e muitos deles têm roupinhas, sendo algumas lindas. E o melhor, mudam também o sprite do personagem durante o gameplay. Eu fico pensando, será que muda também as skills e os ults? Aí seria 10 de 10, né? A não ser que só dê para você conseguir essas skins pagando, que aí moia. Aí não adianta.
Mas por hora, eu ainda não sei se só estão disponíveis pagando ou por outro mecanismo do jogo. Então achei bem legal. Fiquei interessado. Então, bora ver se eu dou sorte nos summons e pego alguns desses personagens enquanto eu vou dando o meu veredito. Eu achei esse jogo em muitos aspectos abaixo da média, principalmente em relação à mixagem de som, que eu falei no início do vídeo. E também com relação à trilha sonora em geral. O jogo não tem quase dublagem, também não tem narração, nada do tipo, o que hoje em dia para um game novo é difícil deixar passar, e o resto dos sons, como eu falei, tem problema. Isso além de gráficos só na média, sem muita produção ou direção de arte, inclusive para os ults, que são só bonitos. Mas com alguns pontos positivos, como muitos modos de jogo, muitas mecânicas e sistemas, principalmente para colecionadores como eu, personagens também, muitos personagens, skins, que eu falei, as roupinhas muito bonitas, e até uma boa profundidade de build, como por exemplo com a possibilidade de equipar armas únicas que despertam skills e tudo mais. Agora, os pontos mais positivos são as diversas recompensas em diamantes e tickets de summon que os devs deram. Isso aí realmente é um diferencial, além de um gacha bastante amistoso. Vocês viram aí, vocês estão vendo que eu peguei uma quantidade de 5 estrelas bem alta para poucos tiros, e eu não gravei todos os meus summons. Depois eu ainda dei mais summons e sempre vem um 4 estrelas e muito provável que venham 5 estrelas também, inclusive os míticos. No geral, dá para se divertir e você não vai ficar sem coisa para fazer. Mas se não corrigirem os pontos falhos, eu não creio que o jogo vá assim muito longe no mercado tão disputado que é o de games mobile, especialmente Hero Collectors, Idols e Gachas no geral. Mas vamos ver. Diz aí o que você achou do jogo, concorda com os pontos que eu levantei, discorda? Deixa aí nos comentários. Se curtiu a análise, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Lembrando que a gente recentemente inaugurou a nossa lojinha na Amazon. Então tá aí na descrição e no comentário fixado são os links lá para a loja. Ela tá cheia de promoções de produtos para gamers, amantes de anime e nerds em geral. Dá uma passada lá que a gente está sempre atualizando e é bem provável que você ache alguma coisa legal para você ou para presentear alguém que você gosta. Por que não? Dá uma olhadinha. Se tiver alguma coisa que te interessa, provavelmente vai estar em promoção e comprando você também ajuda o canal. É isso aí. Por hora, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. ひざまずいて